Devido a um debate que eu tive numa mídia social sobre a possibilidade do João Amoedo ficar milionário aplicando em renda fixa, eu decidi fazer esse vídeo. Eu primeiro vou começar conceituando o que é renda fixa e renda variável. Vou mostrar como o João Amoedo pode ter ficado milionário aplicando em renda fixa. E depois, devido a outro debate sobre o que é melhor, renda fixa ou renda variável, eu vou mostrar, comparando o passado, quatro formas diferentes de se comparar renda fixa e renda variável para ver, no passado, qual delas foi o melhor investimento. E esse ponto é interessante para que você possa aprender quando fizerem qualquer tipo de comparação em relação a investimentos no futuro. Depois eu vou mostrar a influência da taxa de juros nas aplicações de renda variável. E, por fim, eu vou debater a tendência dos juros no Brasil. Espero que você goste do vídeo. Meu nome é Ricardo Borges, sou mestre em economia com foco em finanças, sou analista de mercado com CNPI, ou seja, credenciado pela APIMEC, sou professor desde 2000 e se inscreva no meu canal para receber comunicados de quando eu lançarei próximos vídeos sobre economia, finanças pessoais e investimentos. O que é renda fixa? Renda fixa é um tipo de investimento que as regras são definidas no momento da compra do título, ou seja, da aplicação. Nesse momento você já sabe prazo, taxa de juros que você vai ganhar e outras informações. Já a renda variável são aplicações em ativos, como ações, imóveis, que os preços podem subir, dando lucro, ou podem cair. Ou seja, você não tem conhecimento prévio de qual será a sua rentabilidade. Já deu para perceber que a renda variável é uma aplicação que oferece mais risco do que a renda fixa. Logo, é esperado que renda variável ofereça um maior retorno do que a renda fixa, para respeitar a relação risco-retorno. Se a renda fixa oferece uma rentabilidade maior com um risco menor, todo mundo aplicaria em renda fixa, não aplicaria em renda variável. Então vamos ao caso do João Amoedo, do Partido Novo. Ele tem um patrimônio de 425 milhões e 50% é aplicado em renda fixa. E aí as pessoas na internet estão dizendo como é que ele pode ser milionário se ele aplica em renda fixa. Decidi então pegar o caso que eu já tinha estudado no primeiro vídeo da série Escolhas, com relação a uma família que tem uma receita de 10 mil reais. Só para lembrar, ela paga 41% de imposto, como eu mostrei, é a taxa média que você paga no Brasil, ou seja, dos 10 mil, 4.100 de imposto, porque o Estado não fornece segurança, não fornece educação, não fornece saúde. Ou seja, o Estado ele prefere pagar juros elevados para banqueiro ficar rico. Ele prefere enriquecer fornecedores, funcionários, banqueiros e políticos, tendo estatais, ao invés de oferecer à população saúde, segurança e educação. Você tem que pagar de novo por esses serviços, ou seja, no nosso caso aqui, 4 mil reais, ou seja, 8.100 reais da sua renda vai para o governo e para serviços que o governo deveria estar oferecendo para você. Então, como eu mostrei no vídeo Escolhas, se o governo te oferecesse um serviço de qualidade, tanto segurança quanto educação e saúde, você poderia estar economizando R$ 2.100 por mês e teria mais R$ 700 para lazer e ainda poderia ter um carro, pagando por mês R$ 1.200. Se você economiza no seu colchão esses R$ 2.100 por mês, em 10 anos você tem R$ 252 mil. Mas se você compra títulos do Tesouro
a uma taxa de 0,8% ao mês, conforme eu mostrei no site do Banco Central, você teria, depois de 10 anos, 420 mil reais. Então, no site Escolhas, eu continuei. Digamos que o governo opte por, ao invés de aplicar o dinheiro em estatais, enriquecendo funcionários, fornecedores, bancos e políticos, ao invés de enriquecer banqueiros e especuladores pagando juros de forma incompreensível, extremamente elevadas, como pagou nos últimos anos o maior juros real do mundo, ao invés de ter o BNDES, Banco do Brasil e Caixa subsidiando grandes corporações, ou seja, concentrando a renda, ao invés do governo optar por essas ações, se ele optasse pela educação, saúde e segurança, iria sobrar dinheiro. Ou seja, ele poderia reduzir o imposto, ao invés de 41, poderia reduzir o imposto para 20. Acrescentando o que você já está economizando, porque o governo passou a dar escola, saúde e segurança. Acrescentando isso ao que você estaria poupando por estar pagando menos imposto. Então, no nosso caso hipotético, você estaria economizando R$ 4.200 por mês. Ou seja, em 35 anos, que é o período que você contribui para a aposentadoria, aplicando em títulos do Tesouro a 0,8% ao mês, que é mais ou menos o que você consegue com títulos do Tesouro atualmente, você teria 14 milhões e 150 mil reais. Observa, você seria uma pessoa milionária se o governo optasse por outro tipo de gasto. Eu vou entrar então no site do Banco Central, vou mostrar para você como se calcula isso. Como você pode ver, estou no site do Banco Central. E nós vamos fazer aplicação com depósitos regulares, tá vendo? Número de meses 420, que é 12 vezes 35 anos. A taxa de 0,8 mensal de juros, que é o que o título do Tesouro está dando. R$ 4.100 aplicados regularmente por mês. E aí nós mandamos aqui calcular, o que dá 14.158.000 reais. Depois do debate se o João Amoedo podia ou não ficar milionário aplicando em renda fixa, que eu mostrei que podia, várias pessoas vieram debater sobre renda fixa dar uma rentabilidade menor do que renda variável. E nesse debate eu vi 3 tipos de argumentos e pesquisas, 4 para falar a verdade, e gostaria de mostrar para vocês. O primeiro argumento trazido é de que de 67 até hoje, a renda variável, ou seja, aplicar em ações com o índice Bovespa, deu maior rentabilidade. Eu não procuro não ver um período tão longo, porque na década de 80 a gente tirou vários zeros, mudou várias moedas, fez várias transformações que fica difícil mensurar. Então, como eu não posso constatar, eu prefiro não pegar um período tão longo, mesmo porque a realidade do Brasil mudou drasticamente de lá para cá. Como podemos constatar aqui no gráfico, né? Aqui, ó, no período de 70, principalmente na década de 80, a inflação deve ter sido muito maior do que a renda fixa estava dando. Ou seja, a renda fixa deu prejuízo, que é uma coisa extremamente atípica, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas foi um período de caos. Como espero que esse período de caos com hiperinflação não retorne no Brasil, essa realidade provavelmente nunca mais vai acontecer. Então nós temos que tentar ver o futuro. Ou seja, hoje em dia, né, todas as pesquisas que você vai ver sobre o assunto, ele pega depois do plano real. Ou seja, uma nova realidade que é aquela que a gente está passando no momento. Nesse gráfico, como podemos constatar, foi comparado a renda fixa
que é essa linha constante aqui, que é o rendimento provavelmente acumulado. Escolheram aqui a data de 96, não sei porquê. O em branco é o Ibovespa, como pode ver, o Ibovespa deu menos, né? E aí selecionaram o IBX, que em algum período deu mais. Entretanto, olha só, outros períodos deu menos e, por exemplo, agora está dando a mesma rentabilidade praticamente que o CDI aqui em 2018. Resumindo, com menos risco a renda fixa, mesmo nesse gráfico aqui, com menos risco a renda fixa estava dando o mesmo retorno, sem dor de cabeça. Mas por que 96, não 94, 95, 97, 2008? Ou seja, isso foi escolhido uma data. Numa pesquisa mais adiante, que eu vou mostrar, né, 60% das vezes, em intervalos de 10 anos, a renda fixa ela deu uma rentabilidade melhor do que a renda variável. Ou seja, 40% a renda variável deu maior rentabilidade. Escolher uma data específica tem esse problema. Você pode fazer uma pesquisa onde a renda variável deu mais, começar daquele dia e jogar e mostrar que ela é melhor. Então vamos ver outros tipos de modelo de análise para poder ver que constatar melhor esses dados. Além disso, aqui ele procurou ressaltar o IBX. Ele poderia ter pego uma ação. Então a gente também tem uma pesquisa que vai mostrar num determinado período que só 8 ações ganharam do Ibovespa, ou seja, também é um problema. Normalmente o mercado acadêmico aceita o Ibovespa, porque é um índice reconhecidamente como representando a Bolsa de Valores, ou seja, a aplicação em ações. Como eu falei no slide anterior, aqui temos uma pesquisa feita no software Economática, que é muito bom, por sinal, de 31 de dezembro a 28 de junho, né, 31 de dezembro de 2014 a 28 de junho de 2017, apenas 8 ações ganharam do CDI. Por que escolheram essa data? Não faço a menor ideia. Mas dá para perceber que é um outro tipo de pesquisa. Ele vai ver quantas ações ganharam do Ibovespa. Então, se chegam, fazem uma pesquisa e pegam uma ação dessas, dizendo, olha, eu apliquei nessa ação, ou seja, uma coisa que aconteceu no passado, então eu sou um bom analista, fica difícil você trabalhar dessa forma para justificar que renda variável é melhor do que renda fixa. Não é a maneira correta de se fazer esse tipo de investigação. Da mesma forma, temos essa outra pesquisa que escolheu o dia 22 de agosto de 94 como início, e foi provavelmente até o dia que a pessoa estava fazendo a pesquisa, que é 18 de julho, aonde a renda variável deu 1.336%, enquanto aplicar em CDI, ou seja, em renda fixa, deu 4.665. É uma pesquisa com uma data específica escolhida. O professor Samidana, da FGV, ele fez um estudo muito melhor, muito mais confiável a respeito desse assunto. Como é que ele fez? Ele pegou data inicial, onde ele começou em 94, entretanto essa data inicial ela variou de tempo em tempo. E ele sempre calculou o rendimento acumulado de 10 em 10 anos. Ou seja, ele comparou o Ibovespa com o Tesouro Direto em várias vezes, sempre num período de 10 anos, começando com uma data onde ele não determinou. Fez isso por um período de 17 anos. Ou seja, a renda fixa, que é aplicar no Tesouro Direto, ganhou praticamente 60% das vezes da renda variável medido pelo Ibovespa. Obviamente, esse período, devido à alta inflação no início do real e depois de uma forma incompreensível Lula manter a maior taxa de juros real do mundo, ou seja, a renda fixa nesse período, ela com certeza teve vantagens em relação à renda variável.
Foram 2.000 comparações que ele fez. E outro fator é que nós pegamos a década de 90 lotada de crises. Foi a crise do México, a crise da Rússia, a crise do Brasil, teve a crise da internet, teve a guerra do Golfo, ou seja, teve diversas crises nesse período e depois ainda teve a crise de 2008. Enquanto para a renda fixa teve a vantagem de ter que combater a inflação. E ele fez também o mesmo trabalho comparando na Bolsa de Nova York, onde a Bolsa de Nova York, com relação à renda fixa, lá teve um empate técnico, ou seja, 50% ganhou a renda fixa, 50% ganhou a Bolsa de Nova York. E ele ainda fez um estudo bastante interessante. Ele excluiu o período da crise mundial. Nessa situação, no Brasil, a comparação da renda fixa com a renda variável, ou seja, aplicar em ações através do Ibovespa, a renda fixa ganhou mais vezes. Era esperado que ganhasse menos, mas ganhou mais vezes. Ganhou 77% praticamente. Enquanto no caso da Bolsa de Nova York, a Bolsa de Nova York ganhou 100% das vezes. Ou seja, numa situação de juros normal e numa situação de mais estabilidade, a renda fixa, ou seja, aplicar em ações, aplicar em ativos que tenham mais risco, ele dá uma rentabilidade melhor. Então, é interessante que a gente estude para podermos aplicar em renda variável, ações, por exemplo, em períodos onde não há uma crise intensa acontecendo, para que nós possamos reconhecer esse momento de elevado risco e sair do investimento em renda variável. Esse estudo também ele é muito bom, tá? É um estudo do site minhaseconomias.com.br. O que ele fez? O dia final, a data final foi julho de 2018. Entretanto, a data inicial ele foi colocando aqui, ó, ano a ano, ou seja, ele aplicou R$100 e viu qual foi a rentabilidade acumulada do CDI, que seria títulos de renda fixa, e comparou com o Ibovespa, que seria os títulos de renda variável. Tá ok? Então a data inicial, ela não é fixa. Ele colocou várias datas iniciais, sendo que a final é como se fosse hoje. Então vamos ver o que é que aconteceu. Por exemplo, quem aplicou em julho de 94, em renda fixa ganhou R$5.000 a cada R$100 investidos, enquanto quem aplicou em renda variável, ou seja, no Ibovespa, ganhou 2.000 e poucos %. Mas lá no início do Plano Real, é importante frisar que lá, bem no início do Plano Real, a taxa de juros teve que ser muito elevada para conter a demanda. E ela foi caindo no decorrer dos anos, porque aquela cultura inflacionária brasileira foi diminuindo. Ou seja, a rentabilidade para quem começou a investir em outros períodos em renda fixa, ou seja, em CDI, foi caindo. Entretanto, a renda variável, que deveria estar melhorando, ele também foi caindo, porque na década de 90 tiveram várias crises. Crise da Rússia, crise do México, em 99 foi a crise no Brasil, depois em 2000 foi a crise da internet, na era FHC houveram várias crises. E não podemos esquecer da crise do Lula. Aqui, na época do Lula, que era para a Bolsa estar, ela subiu bastante, era para a Bolsa estar dando uma rentabilidade bem maior do que a renda variável. Tá vendo aqui, ó, 2004, aqui, ó, 2008. Mesmo assim, aplicar em renda variável foi pior do que aplicar em renda fixa, porque de forma incompreensível, nesse período, o Lula continuou pagando o maior juros real do mundo. Ou seja, a rentabilidade da renda fixa, que são aplicar em CDI, continuou sendo maior. A gente tem que depois discutir apenas nessa fase. Eu vou ampliar o gráfico para analisarmos como aconteceu aqui depois da crise de 2008. Outro fator importante
é que a crise de 2008 aqui, ele retirou grande parte da rentabilidade da renda variável nesse período de bonança que o Lula pegou no governo dele, no início do governo dele. Vamos estudar então de forma ampliada aquele período final do gráfico anterior. Se você reparar, aqui ó, continua, né, aqueles R$100 aplicando, né, ano a ano aqui. E ele mesmo assim, mesmo depois de 2008, a renda fixa continuou na maior parte do tempo, ó, até 2013, 2014, até aqui, ó, quase o final de 2014, a renda fixa, sem você ter dor de cabeça, sem você se arriscar, ela continuou dando uma rentabilidade melhor do que se você tivesse aplicado em renda variável, a não ser com pequenos períodos aqui, né? A partir de 2015 é que, ó, a renda variável passou a dar uma rentabilidade maior, mas não tão maior, a não ser nesse período aqui, ó. Ela voltou ao normal e hoje, ó, a rentabilidade da renda variável, ela está bem semelhante da renda fixa. Resumindo, quem investiu no Brasil em renda fixa, ou seja, comprou títulos do Tesouro, investiu em DI, ele teve muito pouca dor de cabeça e na maior parte do tempo ele teve uma rentabilidade maior do que quem investiu em renda variável com todo o estresse. Espero que daqui para frente isso se reverta. Isso depende muito do próximo governo, mas espero que isso se reverta. Ou seja, passe a ser interessante no Brasil investir em renda variável. Mas, por enquanto, com os candidatos que têm cara de que vão ganhar, não sei se esse quadro se reverterá. Além de compreender que devemos evitar aplicar em renda variável em momentos de crise, também é importante perceber que a renda fixa, ou seja, aplicar em títulos do Tesouro, as taxas de juros, quando elas sobem, tende o valor dos ativos de renda variável, como ações, a cair. Aqui no site Clube dos Poupadores, nós podemos ver, que eu peguei esse gráfico, nós podemos ver que isso aqui é a taxa Selic. Ou seja, quando a taxa Selic, que é os juros, começa a cair, os juros básicos da economia, o valor das ações começam a subir. Quando ele começa a subir, o valor das ações cai. E assim sucessivamente. Ou seja, eles são intimamente ligados, porque eles concorrem pelo investimento. Então dizer que aplicar em renda fixa e renda variável não é a mesma coisa? Não, realmente não é, mas eles competem pelo dinheiro. Se você acreditar que os juros vão subir, então é de se esperar que o valor das ações caiam, embora esse não seja a única variável que influencia o valor dos títulos de renda variável, ou seja, ações, valor dos imóveis, valor das moedas, entre outros. Outro fator interessante é perceber, que eu peguei também no Clube dos Poupadores esse gráfico, que a taxa de juros real, que é aquela que influencia o mercado de renda variável, ela vem caindo no decorrer dos anos, essa linha verde. Ela vem caindo no decorrer dos anos. Ou seja, é de se esperar que, se nada acontecer de errado no próximo governo, de que no longo prazo o Brasil tenha taxa de juros reais normais, ou seja, se isso acontecer, também é de se esperar que a partir desse momento investir em ações passe a ser bem melhor do que investir em títulos de renda variável, fixa, desculpa. Entrei aqui no site do Tesouro Direto, tá vendo? Para ver a taxa de juros que o governo tem captado. Então, se nós observarmos IPCA, que é a inflação, né? Então, aqui, esse título ele paga o IPCA mais uma taxa real de juros que está em torno de 5,78%. Ou seja, 5,7%, 5,8%. A taxa pré-fixada, se você for olhar os títulos mais longos, está em torno de 12% ao ano. Ou seja, essa é a verdadeira taxa de juros e não a Selic, que está 6,5%.
Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a compreender o investimento em renda fixa e renda variável. E deixei aqui nos últimos 2 gráficos só para você compreender que realmente está cada vez chegando mais próximo do momento que será bastante interessante você compreender como se aplica em renda variável para melhorar os seus investimentos. Mas é importante compreender também que a taxa de juros da economia influencia investimentos em renda variável. Me despeço de você e espero que você goste do vídeo, mostre isso clicando no gostei e compartilhe esse vídeo nas mídias sociais com os seus amigos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Para os próximos vídeos você receber o aviso que os próximos vídeos estão prontos. Obrigado.